Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar uma explicação básica para vocês sobre a tabela de quantitativo de telhados. E como a gente às vezes trabalha com vários telhados, né? Pode trabalhar com vários tipos de telhados em uma obra, pode acontecer de cada telhado ter um tipo específico. Então a gente precisa trabalhar esses elementos numa tabela de forma que ela pegue a informação de cada plano de telhado que tenha telhados diferentes. Nós temos aqui uma tabela criada no nosso template quantitativo de telhas, mas observe que se eu mudar o nome desse quantitativo de telhas, eu mudar o tipo de telha para telha colonial, ele vai mudar em todos os demais, ele vai solicitar que haja uma mudança em todos os demais. Isso não está correto, isso não é legal. Não apareceu nada de área aqui, nem nenhum total de telhas a partir da unidade, como você pode ver. Eu vou colocar aqui 3, né, 22 telhas por metro. Aí ele muda em todos, quer dizer, aqui nós temos o mesmo conjunto de telha, o mesmo nome e tal. Aí obviamente vai mudar tudo igual, mas se eu tivesse diferentes nomes aconteceria a mesma coisa aqui. Se eu colocar 0 aqui, ó, aí começa a aparecer as informações, certo? Então não é que tem nenhum problema com a tabela. Colocou 0 aqui, vai aparecer outras informações. Mas a gente precisa aprender a trabalhar com as informações que lançamos para cá, com o filtro que nós criamos, que nesse caso está por nome, e o filtro nós estamos pegando apenas para esse tipo de material que foi criado, fibrocimento. Se queremos que ele faça uma apresentação aqui por nomes, né? A formatação tem que estar então com o nome para aparecer lá na coluna, né? Todo esse processo aí, vou dar OK. Apareceu o nome aqui, né? O tipo de material que eu apliquei por nome. Então, obviamente, ele mostra tudo. Você tem que conhecer um pouquinho das tabelas, de como é que é o dinamismo dessas tabelas, né? Se eu desmarcar aqui, vai ficar um nome só, com todas as informações agrupadas. Observe, um nome só, toda a informação agrupada aqui dentro, e o quantitativo total de telhas aqui, somando de todas aquelas 4 linhas que tinha aqui, né? Se tem um valor por unidade, o total a ser pago, né, por todas essas telhas, esses milheiros. E aqui o tipo, né, a descrição da telha. Telha colonial, aí pode ser colocada paulista, grande, paulista, tá. Nós temos aqui um site que eu abri aqui, achei bem interessante. Ele traz uma lista enorme de vários tipos de telhas e qual a sua quantidade por metro quadrado. Então isso facilita bastante na hora de criar uma tabela de quantitativo de materiais. A questão é, eu quero quantificar esse tipo de telha tégula aqui, que também pode ser chamado telha de concreto ou telha cascatel, dependendo da empresa, né? Esse tipo de telha, que não está mostrando aqui o estilo, mas você pode acabar colocando porque tem uma estrutura de aço. Esse aqui você tem a telha de cumieira, tá? Tem aqui os estilos que você pode usar para colocar na sua tabela, ok? Voltando para cá, como criar uma solução? Primeiro você precisa saber o que você precisa filtrar. Nós criamos um filtro para pintura, de forma que quando criamos uma parede, aparece aqui só o material de tinta. Criamos um perfil criamos um estilo, uma propriedade para cerâmica. Tudo isso aí a gente já viu nos vídeos, então sugiro que você assista os outros vídeos que temos aqui no YouTube. Irá facilitar bastante sua vida assim, para você entender o processo. Mas para quem já viu os nossos vídeos, já está acostumado a assisti-los, vai entender direitinho o que vamos explicar aqui. Então, sugestão, assistam os outros vídeos para vocês entenderem melhor. Então vai lá a dica para quem já está
acompanhando nossos vídeos aqui no YouTube. Primeiro, em Manage, você vai criar os materiais de seu telhado aqui em Materiais, mas você precisa criar uma coisinha. Vou mostrar para vocês. Observem. Bom, abriu aqui o conjunto de materiais, tem telha, telha concreto, telha trapezoidal, telha. Você pode mudar isso como quiser. Mas uma coisa importante está aqui embaixo nesse ícone. Quando nós abrimos ele, temos aqui alguns comandos que eu criei, alguns parâmetros. Para que eu veja a cerâmica na minha tabela, para que eu veja a pintura em uma determinada tabela. E esses elementos serão os meus materiais, meus elementos de filtro. Eles irão filtrar as minhas planilhas, minhas tabelas. Então é importante você observar isso aqui, ok? Então observe que não tem aqui um QTD telhas. Eu não vou nem colocar mais como QTD de quantidade. Vou colocar ver telhas, né? O QTD também pode ser. Mas tudo bem. Aqui está telha cerâmica e telha de concreto. E telha simplesmente. Posso até mudar o nome desse aqui para telha francesa ou romana. Pronto. Ok? Tá aqui esses tipos de telha, certo? Então vamos lá criar esse parâmetro que não existe aqui ainda. Vou fechar, vou dar OK aqui. E vamos criar um parâmetro. Aqui mesmo em Manage, a gente vai criar um parâmetro do projeto. Parâmetros do projeto, adicionar um parâmetro e colocar aqui, QTD telhas. É para ficar em instância mesmo. Procura aqui materiais, marca ele, apenas ele, não precisa mais que isso. Aqui é yes ou no, sim ou não. E nesse pode ficar em other mesmo, vai ficar junto com os demais que já estão prontos lá. Ok? Pronto, então ok. Simples assim. Vamos então para o nosso trabalho, né? Materiais. Agora eu vou selecionar esse aqui. Você não está vendo o outro quadro porque eu fechei. Não desespera não. Vem no lápisinho que tem aqui no canto. Ele vai abrir para maiores edições, né? Então você seleciona aqui. Vem nesse campo. Desce e diz que você quer visualizar na tabela. Esse aqui também. Você também quer visualizar na tabela de telhas. Simples assim. Selecionou, vem customizar parâmetros e pede para visualizar em tabelas. Ok? Então selecionamos todos esses daqui, são esses três que nós vamos trabalhar. Vamos dar OK aqui, OK. E a partir daqui nós vamos criar uma planilha, né? Criar um schedule, uma tabela que não serve essa tabela aqui. Então vamos criar uma tabela de telhados. Como criar uma tabela? Nós vamos abrir em View, Schedules, Material Takeoff, né? A gente vai trabalhar a quantidade de material de telhas. Então, roofs, tá vendo aqui roof? Vamos trabalhar com eles e dá OK. O que queremos aqui do lado de cá? Nós precisamos do nome do material, a área do material. Precisamos do nome, onde está o nosso nominho aqui? Material name, precisamos disso aqui também. Está marcado quantidade de telhas, que vai ser nosso filtro. Ok, o resto a gente vai criar. Telhas por metro, nós vamos precisar também. Certo? Vamos adicionar para cá. Aí digamos que você não tem telha por metros. Vou editar aqui. Você não tem isso aí. Telhas por metro eu não tenho. Vou deletar. Vou deletar ele por hora para a gente fazer do zero.
isso aqui é o que eu preciso. O nome vai vir na frente, então colocar para cima, ok? Isso aqui precisamos inicialmente, só disso aqui, o nome, a área e a quantidade de telhas, que é o nosso filtro. Então vamos para filtro, marcamos quantidade de telhas e vamos colocar yes para todas as telhas que estão aparecendo, aquelas que nós marcamos lá. Quando a gente marca, a gente está dando um sim, né? Queremos que apareça. Aqui a gente vai desmarcar por hora. A formatação, nós não queremos esse elemento aparecendo na tabela, então a gente desmarca ele aqui, esconder ele. A área, a gente customiza a área aqui dentro, então vamos fazer uma customização, colocar o número de decimal aqui, 2 decimais tá bom. Vamos colocar para estar centralizado. O nome tá tudo ok, vamos manter assim mesmo, ok? Ok. Vamos dar um ok rapidinho aqui. Olha só que não aparece nada aqui, ó. Nada, não apareceu nada mesmo. Por quê? Porque nosso desenho não tem nenhum material aplicado aqui com esses nomes. Vamos rapidinho fazer uma coisa aqui. Não, você pode abrir o elemento, editar ele aqui dentro e trocar o nome dele aqui dentro. Pode fazer isso? Pode. Mas a gente vai, aí você teria que salvar, duplicar aqui, ó. Duplicar, salvar o nome da telha e mudar o nome do material. Isso é um processo que você já sabe fazer. Mas nesse caso nós vamos usar o Paint. Modify, Paint, e vamos colocar os materiais aqui por face. Aqui em cima você digita telhas ou telha. E aí você encontramos aqui a cerâmica, vamos colocar nessa e nessa face. Encontramos a de concreto, vamos colocar, vamos novamente. O que eu escolhi aqui é uma face que não era para escolher. Vamos lá. Bom, telhas, né, para você encontrar suas telhas. Vamos escolher essa e essa face para esse tipo de telha e a romana nessa face aqui. Okay? Vou até colocar um pouquinho mais nessa aqui, nessa também, repetindo a informação. Então essa telha aqui vai ter a mais. E ao abrirmos o quantitativo de telha que nós criamos, aquela nova tabela, tá aqui roof, nós vamos encontrar um conflito aqui. Por quê? Porque nós aqui não definimos por nome. Então coloca aqui por nome e dá ok. Então temos aqui telha cerâmica, telha de concreto e telha romana, cada um com suas áreas especificadas aqui. Temos só uma questão aqui, uma área que deveria estar maior do que a outra. Vamos visualizar essa daqui, telha em cerâmica, apresentar. Temos duas áreas aqui que deveriam ser calculadas, né, diferentes. Vamos voltar para a tabela. Telha de concreto, só tem essa aqui. Vamos selecionar uma área dessa. Nós temos quanto ali de área? 19, não é isso? Então vamos voltar aqui a nossa tabela. Rapidinho, editar e colocar aqui, ó, porque não estava entrando aqui, eu não estava dando o total. Então vamos lá, selecionar aqui e pedir aqui em área para que calcule-se o total, pessoal, ó, por isso que não estava marcando lá. Agora tá certo. Telha cerâmica 38 metros, telha de concreto 19 e telha romana 19 também. Agora, se você precisa fazer um cálculo dessa por área, por metro quadrado, é importante que você primeiro coloque um índice de perda aqui, para que também seja por material. Então aqui nós vamos inserir um índice de perda por material. Vamos aqui, ó, já existe isso aí no nosso template, então não precisa você criar. Tá lá, índice de perda, vou colocar ele próximo da área e vamos criar uma nova área, cálculo. No caso, área IP, quer dizer, com índice de perda.
Não pode ter um símbolo de adição aqui para não confundir aqui dentro. É o que nós vamos calcular? A área. Então vai ser quem? Vai ser a área vezes o índice de perda mais a própria área, não é isso? Então vamos colocar aqui mais a própria área. E vamos dar OK. Vamos mover isso para cima. E aqui em formatação a gente pode dar um outro nome para não aparecer esse P aqui. A gente pode colocar simplesmente área. Área, pode deixar assim mesmo. Área. Esse aqui a gente pode até esconder se a gente não quiser ele. Então a área com cálculo do total, essa outra área aqui sem cálculo do total e fechado. Ok? Vamos dar OK para visualizar. Pronto. Não tem um índice de perda aqui de material, por isso está 0 aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui 0, 0 e 0 também aqui. Observe que confere o índice de perda calculando no 0 vai dar sempre o mesmo valor. Se colocar aqui 10, então já muda de figura, né? 0. Vamos agora configurar o índice de perda. Aqui em formatação, índice de perda, você vai formatar para porcentagem e vai colocar o símbolo de porcentagem e OK. Vamos colocar também centralizado. Dessa forma, o nosso cálculo muda. Olha lá. Aqui você agora pode colocar 10 e ele vai ficar agora com um símbolozinho bonitinho ali, arrumadinho no lugar. Isso é bem interessante. 5, então 5%, né? Então você tem um índice de perda aqui agora, né? Você pode, eu estou colocando diferentes para que você possa observar que há um índice de perda por material. Pode ser que a romana tenha um índice menor ou maior, concreto, como a cerâmica, e de fato existe um índice de perda diferente entre tipos de telhas, ok? Então aqui a questão da área, né? Tudo questão de formatação. Formatação, você vem aqui na área IP e formata ele para ter 2 decimais aqui. Dá OK. Pode centralizar e dá OK. Bom, o que queremos com o índice de perda então agora, né? Material, índice de perda. Vou até tirar material daqui, deixar só o índice de perda ali. Vamos agora calcular quantidade de telhas por metro e o total de telhas, ok? Como fazemos isso? Cálculo, né? Na verdade, primeiro vamos criar o parâmetro chamado telhas por metro. Então coloca aqui, ó, telhas por metro, ou então só assim, ó, M minúsculo telhas barra M minúsculo e o elevado ao quadrado, telhas metro quadrado. O complicado aqui, ó, é porque tendo esse símbolo, na hora de fazer os cálculos, ele pode brigar com a informação lá. Então o ideal é não colocar símbolo, colocar texto mesmo. Telha por metro quadrado. Nesse campo, você vai colocar um número, um valor dele. Você poderia colocar também um integer, né? Só faz informar uma numeração, um integer. E aqui order, né? Pode deixar aqui mesmo, não tem problema. E tem que ser uma instância, porque nós vamos trabalhar por material. Ah, mas não apareceu o campo aqui. Não se preocupa, é só dar OK. Depois você vem em editar, selecionando o campo. E procura, que agora ele te dá a oportunidade de colocar por material que você quer. E dá OK. Feito isso, nós agora vamos criar um cálculo. Esse cálculo, nós precisamos o que? Total telhas. No caso, o total de telhas. Então, o total de telhas é um número, né? E a gente vai colocar aqui esse número, a gente vai colocar o cálculo como sendo a área com IP, né? Vezes
a quantidade de telhas por metro. E ok. Opa, ele está pedindo aqui que seja um número, um volume, uma área. Ok. Vem em formatação, onde tem o total de telhas. A gente vai tirar esse símbolo de área. Vamos colocar centralizado. Total de telhas. É isso aí. Vamos dar ok. Ok. Quantas telhas eu tenho por metro aqui? Eu posso simplesmente fazer assim, ó, ou digitar aqui 22 telhas. Aqui, como a gente vai saber? Vamos no site, vamos dar uma olhada lá na telha que a gente precisa saber as informações delas. A telha de concreto, por exemplo, aquela Cascatel, ela tem 10 telhas e meia por metro. Então a gente vem aqui e digita 10,5. Aí, como é um integer, ele não vai aceitar o 0,5, né? Então o ideal é você colocar 100, que ele vai pegar sempre um número inteiro. Colocar 100 que seja um integer, colocar um outro formato de numeração, ok? Só número mesmo. Vamos colocar aqui 10 ou 11, como já tem um índice de perda, a gente pode colocar 10. A telha romana, vamos dar uma olhada na telha romana lá. Telha romana, italiana, americana, romana. Então a telha romana tem 16, observe, 16 peças. A gente vai lá e coloca 16. Então temos o quantitativo de telhas aqui, ó. Para a telha cerâmica 460 telhas, telha de concreto 200 telhas e telha romana 310 telhas. Toda vez que eu precisar trabalhar com o meu telhado, eu vou ter que fazer esse processo? Não. Deleta as suas telhas daqui, meu irmão. Ok? Coloca um nome disso aqui, ó, renomear. Tabela de telhas. Você coloca o nome aqui, tabela de telhas. Porque já tem quantitativo aqui, ó. Aí coloca tabela de telhas. Coloca, define aqui onde você quer que o elemento esteja, fecha isso aqui, coloca no térreo. E daí, ó, você vai vir aqui e salvar como template. E procura no ficheiro onde está seu template com aquele nome, né? Você procura onde está o nomezinho no ficheiro, o nome do seu template. Se você achar aqui, ó, arquetipo telhas, salva. Já existe. Quer renomear? Sim, claro que sim, quero. Porque ele abriu aqui um projeto, então não é o template agora que é o template aberto, depois que ele salvar. Ok? Aí pronto, toda vez que você abrir, seu template está atualizado com aquela tabela. Essa é a minha sugestão para que você, toda vez que fizer uma melhoria de alguma coisa, faça isso. Arrume seu telhado, seu template, né, de forma que você possa fazer seus telhados e não ter que trabalhar de novo aquelas tabelas. Bom, agora salvo, né? Nós vamos abrir novamente o template atualizado e vamos criar um telhado aqui com plano. Um plano de telhado com 4 águas para fazermos um teste no nosso telhado. Vou colocar na planta de situação. Aqui em tabelas está lá a nossa tabela de telhas aqui. E vamos colocar. Observe que não tem nada lá na tabela de telhas, ó. Nada, né? Esse telhas por metro eu atualizei. Então vai uma sugestão aqui, você vai em Manage e vai criar, assim como você criou aquele adicionar, né, com QTD telhas, você vai criar também
vai criar também a quantidade, ó, telhas por metro. Modify, aí você vai criar aqui telhas por metro e vai especificar nesse campo materiais e dá ok. Em vez de criar lá por dentro, né? Você vai criar por aqui, certo? Em vez de você vir aqui, ó, e trabalhar aqui dentro, adicionar parâmetro, como a gente fez primeiramente, você vai fazer esse processo por lá, ok? Então eu já atualizei aqui e aí você faça esse procedimento no seu trabalho. Colocar na planta de situação, pode ser até no 3D mesmo, e vou usar o Paint do Modify. Paint. Então aqui eu vou colocar telha. Eu vou selecionar essa telha, colocar ambos os lados aqui, essa aqui e a telha romana aqui. Então, telha de concreto vou ter mais material, né? Fechar. Vamos abrir minha tabela agora de telhas. Olha só. E eu tenho aqui especificado já, porque salvei o template já com o índice de perda de cada material. Lembra que estava vazia, não tinha nada. Então eu não precisei fazer absolutamente mais nada. Eu já tinha salvo meu template com esses índices de perda de cada material, né? Separado telha cerâmica, telha de concreto, a quantidade deles por metro, né? Eu posso também visualizar essas telhas, se está correto aqui, telha cerâmica, qual eu vou usar, se de fato é essa daqui. Então tá aqui, telha cerâmica, né? Tem aqui portuguesa, colonial. Vamos ver uma colonial aqui. Ó, colonial, telha cerâmica, colonial, 22, tá vendo? 22 telhas, tem também de 17, né? Então vamos manter essa aí de 22 telhas mesmo, ok? Então observe aqui, temos a quantidade de telhas no total, para essa medida aqui, esse total. Lembrando que dentro da nossa tabela, você não pode esquecer, na formatação, a área está calculando o total e total de telhas também está assim, ó, calculando o total, certo? Aqui dentro você não precisa marcar nada além do material por nome, só isso aqui, deixa o resto todo desmarcado, não precisa marcar nada. O filtro, quantidade de telhas, dizendo sim para a quantidade de telhas. Ok? Espero ter ajudado e fica aí uma dica interessante para caso você queira quantificar telhados em um projeto onde tenha diferentes tipos de telhas. Um abraço e até a próxima.